Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre uma história que inspirou um dos maiores clássicos do terror de todos os tempos. Vocês já ouviram falar no boneco Robert? Ele não é só um brinquedo antigo guardado num museu em Key West, na Flórida. Ele é considerado um dos objetos mais assombrados e amaldiçoados do mundo. E a regra número 1 sobre ele é: nunca, jamais, tire uma foto dele sem pedir permissão. Os relatos do que acontece com quem quebra essa regra são de arrepiar. Neste vídeo, nós vamos mergulhar fundo na história real, do boneco que inspirou Chucky, o brinquedo assassino. Vamos conhecer o dono original do Robert, Gene Otto, e descobrir como esse boneco, aparentemente inocente, se tornou um pesadelo que dura mais de um século. Preparem-se, porque essa história vai muito além da ficção. Antes de começarmos, um aviso importante. A história que vou contar é baseada em relatos, lendas e testemunhos que foram passados de geração em geração. Muitos acreditam firmemente na maldição do boneco Robert, enquanto outros veem tudo como uma grande lenda urbana. Nosso objetivo aqui é explorar a história como ela é contada, sem afirmar o que é real ou não. A verdade, como sempre, fica a critério de cada um. Então, apaguem as luzes, aumentem o volume e venham comigo desvendar os segredos aterrorizantes do boneco Robert. Tudo começou no início do século XX, por volta de 1904, na casa de uma família rica e influente de Key West, os Otto. O filho mais novo, Robert Eugene Otto, a quem todos chamavam de Gene, era um garotinho como qualquer outro. A história mais popular diz que Gene ganhou o boneco de presente de uma criada da família, que era praticante de voodoo e estava insatisfeita com seus patrões. Ela teria lançado uma maldição sobre o boneco antes de entregá-lo ao menino. O boneco, feito à mão, com 1 metro de altura, recheado de palha e vestido com uma roupinha de marinheiro, foi batizado pelo próprio Gene com seu primeiro nome, Robert. A partir daí, Gene passou a exigir que todos o chamassem apenas pelo seu segundo nome, Gene. O nome Robert pertencia agora ao seu novo e inseparável amigo. No início, a relação entre Gene e o boneco Robert era a de qualquer criança com seu brinquedo favorito. Eles eram inseparáveis. Gene levava Robert para todos os lugares, conversava com ele e até colocava o boneco à mesa durante as refeições como se fosse um membro da família. Os pais de Gene, no começo, achavam a devoção do filho ao boneco um pouco estranha, mas nada preocupante. Era apenas uma fase, pensavam eles. Mas logo, coisas bizarras começaram a acontecer naquela casa. Os pais de Gene frequentemente ouviam o filho conversando sozinho em seu quarto. Mas não era um monólogo. Eles ouviam 2 vozes distintas. Uma era a de Gene, e a outra, uma voz baixa e gutural, que eles não conseguiam identificar. Quando perguntavam a Gene com quem ele estava falando, a resposta era sempre a mesma. Estou falando com o Robert. A situação começou a ficar realmente assustadora, quando eventos inexplicáveis passaram a ser rotina na mansão dos Otto. Brinquedos de Gene apareciam mutilados, móveis eram virados e objetos eram jogados pela casa. Sempre que os pais, furiosos, perguntavam a Gene o que tinha acontecido, ele respondia com os olhos cheios de medo. Não fui eu. Foi o Robert. O Robert fez isso. Os vizinhos também começaram a relatar coisas estranhas. Eles afirmavam ver o boneco se movendo de uma janela para outra na casa dos Otto quando a família não estava. Às vezes, eles podiam jurar que viam a expressão do boneco mudar, como se ele estivesse observando a rua. A família Otto, desesperada e assustada, decidiu trancar Robert no sótão, na esperança de que o pesadelo terminasse. Por um tempo, a paz pareceu voltar a casa. Gene cresceu, tornou-se um artista conhecido, casou-se e, após a morte de seus pais, herdou a casa da família. E a primeira coisa que ele fez ao se mudar de volta foi subir ao sótão e resgatar seu velho amigo de infância, o boneco Robert. Gene construiu um quarto especial para Robert na torre da casa, completo com móveis em miniatura e uma pequena janela com vista para a rua. A esposa de Gene, Anne, odiava o boneco. Ela o achava assustador e sentia uma presença maligna vindo dele. Ela implorava para que Gene se livrasse de Robert, mas ele se recusava. O boneco, segundo ele, era seu companheiro. A tensão em casa aumentava. Anne afirmava ouvir risadas diabólicas vindo do quarto do boneco e via suas expressões mudarem. Ela chegou a trancá-lo no sótão novamente, mas, misteriosamente, Robert sempre reaparecia em sua cadeira de balanço no quarto da torre. O casamento de Gene e Anne se deteriorou, e muitos dizem que o boneco foi o principal culpado. Gene morreu em 1974, e Anne, finalmente livre da presença de Robert, vendeu a casa e deixou o boneco trancado no sótão para os próximos moradores. A nova família que comprou a casa também não teve paz. A filha do casal, uma menina de 10 anos, encontrou Robert no sótão e, sem saber da sua história, ficou encantada com o boneco. Mas a alegria durou pouco. A menina começou a ter pesadelos terríveis e acordava gritando no meio da noite, afirmando que o boneco se movia pelo quarto e tentava atacá-la.
Ela dizia que Robert estava vivo e que a odiava. Seus pais, a princípio, não acreditaram, mas depois de mais de 30 anos trancado, o boneco continuava a aterrorizar quem cruzasse seu caminho. Finalmente, a família, exausta e apavorada, doou o boneco Robert para o Museu Fort East Martello, em Key West, onde ele reside até hoje. Mas a história não termina aí. No museu, Robert se tornou a atração principal. Ele fica sentado em uma cadeira de balanço, dentro de uma caixa de vidro, segurando seu leão de pelúcia. E é aqui que a lenda ganha ainda mais força. Os funcionários do museu e os visitantes relatam uma série de eventos paranormais. Câmeras e aparelhos eletrônicos falham misteriosamente perto da vitrine. Alguns funcionários juram que a posição do boneco muda durante a noite e que ouvem batidas vindas de dentro da caixa de vidro. Mas o mais famoso e assustador é a regra sobre as fotografias. Ao lado da vitrine de Robert há um aviso claro. Você deve pedir permissão a ele, educadamente, antes de tirar uma foto. Se você não o fizer, diz a lenda, uma maldição cairá sobre você. As paredes ao redor da exposição de Robert são cobertas por cartas de pessoas de todo o mundo. São cartas de desculpas. Pessoas que visitaram o museu, ignoraram o aviso, tiraram uma foto sem permissão e depois tiveram suas vidas viradas de cabeça para baixo. Os relatos são chocantes. Acidentes de carro inexplicáveis, perda de emprego, divórcios, doenças súbitas e uma sequência interminável de má sorte. As cartas imploram por perdão. Robert, por favor, me perdoe. Eu não sabia. Tire essa maldição de mim e da minha família. Os funcionários do museu recebem essas cartas quase todos os dias. Alguns céticos dizem que é apenas coincidência, que as pessoas associam qualquer evento ruim em suas vidas à foto que tiraram. Mas para aqueles que viveram o azar na pele, a maldição do boneco Robert é muito real. Então, o que fazer se você visitou o Robert, tirou uma foto sem permissão e agora acredita que está amaldiçoado? Segundo a lenda e os funcionários do museu, a única maneira de quebrar a maldição é se desculpar. Você precisa escrever uma carta para o Robert, explicando o que fez, pedindo perdão sinceramente e enviá-la para o museu. Muitas das cartas em exibição são de pessoas que afirmam que, depois de se desculparem, a maré de azar em suas vidas finalmente cessou. Verdade ou sugestão? Ninguém sabe ao certo, mas a quantidade de cartas e a semelhança dos relatos são, no mínimo, intrigantes. A história do boneco Robert nos mostra que, às vezes, o medo do desconhecido é mais poderoso do que qualquer explicação lógica. E nos faz questionar: será que objetos inanimados podem realmente carregar energias, intenções ou até mesmo espíritos? A história de Gene Otto e seu boneco amaldiçoado continua a fascinar e aterrorizar pessoas em todo o mundo. Um lembrete sombrio de que alguns brinquedos nunca deveriam sair da caixa. E essa é a história arrepiante do boneco Robert, o brinquedo que supostamente destruiu vidas e inspirou um ícone do cinema de terror. O que vocês acham? É tudo uma grande lenda? Uma história de fantasma para atrair turistas? Ou existe algo genuinamente sobrenatural acontecendo em Key West? Vocês teriam coragem de visitar o Robert? E mais importante, vocês pediriam permissão antes de tirar uma foto? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês pensam sobre isso. Se você gostou desse mergulho no mundo do sobrenatural, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.